Seja bem-vindo ao canal Decolando na História. Neste vídeo abordaremos como o povo de Berlim resistiu à construção do Muro de Berlim. Mesmo com sua existência, foi possível a realização de algumas fugas de Berlim Oriental. Mesmo com a divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial em 4 setores, sendo cada qual controlado por uma nação aliada vencedora da guerra, e o mesmo acontecendo com a cidade de Berlim, a vida na cidade continuava a mesma de sempre. Pessoas que vivem na parte oriental de Berlim tinham seus empregos em Berlim Ocidental e todos os dias cruzavam a cidade para seus empregos e ao final do dia retornavam às suas casas. Entretanto, ao atravessar a cidade, os cidadãos berlinenses percebiam a diferença de qualidade de vida entre os dois lados de Berlim. E com isso, alguns trabalhadores passaram a não voltar mais para o lado oriental da cidade após o trabalho, fixando residência no lado ocidental. Estes acabavam por deixar seus familiares do lado oriental, para num futuro breve retornar para buscá-los. Porém, este fato não passou despercebido pelo governo da República Democrática da Alemanha, mais conhecida como Alemanha Oriental, naquele momento governada por Walter Ulbricht. Como mesmo havia acontecido no começo da divisão da Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha Oriental, juntamente com a União Soviética, decidiu pela criação da fronteira interna alemã, Walter Ulbricht pediu autorização para Nikita Khrushchev, então líder da União Soviética, para o início da construção de um muro separando os dois lados de Berlim. O pedido foi atendido e na madrugada do dia 13 de agosto de 1961, iniciou-se a construção do que iria se tornar o Muro de Berlim. A princípio, sendo uma cerca de arame farpado e posteriormente se tornando uma fortificação, dividindo o mundo oriental do mundo ocidental, e símbolo da separação do mundo entre capitalistas e socialistas no período da Guerra Fria. Com a construção do muro, diversos acessos ao lado ocidental foram interrompidos, inclusive as linhas férreas. Poucas pessoas tinham direito ao acesso aos dois lados, somente podendo atravessar a fronteira quem possuísse autorizações especiais, ou seja, os parentes dos que se mudaram para o lado ocidental e demais pessoas ficaram presas no lado oriental da cidade. Isso gerou um grande descontentamento da população ocidental contra os Estados Unidos, pois essas pessoas acreditavam que o governo norte-americano iria intervir contra o muro, frente à República Democrática da Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, frente à Alemanha Oriental e à União Soviética. Porém, o presidente dos Estados Unidos no período, John Kennedy, juntamente com seu gabinete de governo, via a existência do muro como uma forma de se manter a paz no mundo. Mesmo que as pessoas ficassem separadas, a paz reinaria, e dessa forma não existiria a possibilidade do início de hostilidades entre os Estados Unidos e a União Soviética, que com grande probabilidade resultaria, além da Terceira Guerra Mundial, numa guerra nuclear em que não haveria vencedores. Vendo que não teriam auxílio do governo norte-americano para trazer os familiares deixados do lado oriental de Berlim para o lado ocidental, algumas pessoas passaram a se organizar para trazer parentes e outras pessoas para o lado ocidental. No começo, diversas pessoas tentaram atravessar as cercas de arame farpado e pular de janelas de edifícios que davam para o lado ocidental, sendo que poucos conseguiram. Outros foram presos ou mortos a tiros pelos guardas da República Democrática da Alemanha. Como os guardas que atuavam na fronteira interna alemã, estes também tinham ordens para atirar para matar caso alguém tentasse fugir para o lado ocidental. E para prevenir cada vez mais a fuga, a Alemanha Oriental fechou as janelas dos edifícios que davam para o lado ocidental
e também desenvolveram uma enorme fortificação dividindo os dois lados. Isso conseguiu paralisar as fugas somente por um curto período. Logo, começaram a haver organizações secretas que tinham por objetivo trazer pessoas do lado oriental para o lado ocidental de Berlim, que em hipótese alguma poderiam ser auxiliadas pelos governos da República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental e dos Estados Unidos. Isso pelo fato de que essa atuação poderia resultar em uma crise diplomática com o lado oriental que poderia irromper numa nova guerra. Então, grupos de pessoas começaram a cavar túneis para atravessar o muro, se utilizando de casas e prédios dos dois lados para terem um começo e fim desses túneis. Alguns membros conseguiram autorizações clandestinas para terem acesso aos dois lados da cidade e conseguirem organizar as fugas. Algumas delas sendo tentadas com a utilização de carros e caminhões, escondendo as pessoas em seu interior. Em todo o período de existência do muro, pessoas tentavam atravessar a fronteira pelos túneis ou com a utilização de veículos e até mesmo documentos falsos. Alguns tinham êxito, outros eram presos ou mortos. A Stasi, Polícia Secreta da República Democrática da Alemanha, sempre investigava esses casos e colocava espiões dentro dos possíveis grupos que atuavam nesses procedimentos de fuga. Mas com a queda do Muro de Berlim, em 1989, graças a um erro de comunicação entre os membros do governo da Alemanha Oriental, essa travessia não precisou mais ser realizada, e toda a população alemã pôde novamente ser reunida numa única nação. Para ter acesso a mais conteúdos do canal e receber notificações do YouTube sobre eles, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Dessa forma, você passará a ser notificado de novos vídeos do canal. Obrigado.